Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência do Enjoei para a discussão dos resultados do quarto trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência, relativas às perspectivas de negócios do Enjoei, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o Enjoei. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Estão presentes nesta conferência Ana Luísa McLaren, presidente do Conselho de Administração, Thier Lima, CEO e diretor de Relações com Investidores, Yuri Lima, diretor de Growth, e Joel Queiroz, diretor de Operações. Gostaria agora de passar a palavra para Thier Lima, que dará início à apresentação. Por favor, Thier, pode prosseguir. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Ficamos imensamente orgulhosos de fechar o ano de 2024, consolidando conquistas que refletem a força da nossa estratégia e a dedicação do nosso time. Esse foi um ano de crescimento sólido, avanços operacionais e inovação, posicionando o Enjoei para um futuro ainda mais promissor. Ao longo dos últimos trimestres, avançamos significativamente na rentabilidade do negócio, na expansão dos nossos canais e na inovação das nossas plataformas. Os números do quarto trimestre de 2024 refletem essa trajetória de transformação. Nossa receita líquida cresceu 7% em relação ao ano anterior, atingindo 68,1 milhões de reais no trimestre e acumulando um avanço expressivo de 36,3% no ano, totalizando 265,2 milhões de reais em 2024. O lucro bruto avançou 14,2%, atingindo 38,1 milhões de reais, com uma margem bruta de 56%. Essa evolução reflete o impacto positivo das nossas iniciativas voltadas para rentabilidade e eficiência operacional. Nosso GMV atingiu 428 milhões de reais, um crescimento de 21,4%, impulsionado pela melhoria na dinâmica de transações e pelo aumento do número de itens vendidos. Tivemos um crescimento de 8,5% no volume de itens transacionados, reforçando o engajamento crescente da nossa base de vendedores e compradores. No campo da rentabilidade, mantivemos a nossa trajetória positiva, alcançando um EBITDA ajustado de 4,4 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 31,2% em relação ao trimestre do ano anterior. Isso demonstra a disciplina financeira e a eficiência operacional da companhia, que continua equilibrando crescimento e geração de valor. Olhando para as nossas plataformas, a Elo7 seguiu avançando, com um crescimento de 3% no GMV em relação ao trimestre anterior, impulsionado pelas melhorias contínuas na experiência do usuário e conversão de vendas. Já a plataforma Enjoei manteve estabilidade no trimestre e registrou um crescimento anual de 29%, demonstrando resiliência mesmo em um ambiente sazonalmente mais desafiador. Além disso, no início de 2025, demos um passo fundamental na estratégia de expansão do canal offline, com a inauguração da nossa primeira franquia Enjoei na unidade Marista, em Goiânia. Esse movimento marca o início da expansão estruturada do nosso canal físico, ampliando nossa presença física e proporcionando aos consumidores uma experiência mais completa e integrada. Em relação ao Cresci Perdi, encerramos o quarto trimestre de 2024 com 28 novas lojas, totalizando 538 unidades em operação e apresentando forte crescimento nas métricas financeiras. O reconhecimento da equivalência patrimonial de 2,5 milhões de reais no trimestre reflete a nossa participação de 25% da companhia. Os dividendos relativos ao resultado de royalties do quarto trimestre de 2024 totalizaram 1,9 milhão no trimestre, que reforçam o valor gerado por nossa participação.
Nosso caixa segue sólido, fechando o trimestre com R$ 198,8 milhões, garantindo a flexibilidade necessária para continuarmos investindo em crescimento e inovação. Agora, gostaria de convidar o Yuri para detalhar algumas das melhorias de produto e inovação que impulsionaram nossa performance nesse trimestre. Obrigado, Tchê. Bom dia a todos. No quarto trimestre, continuamos avançando em nossa estratégia de aprimoramento da experiência do usuário e eficiência da plataforma, com foco em engajamento, conversão e recorrência de compra. Esses avanços foram impulsionados pelos investimentos que seguimos fazendo em produto e tecnologia. Um dos destaques foi a evolução do programa Crédito Bate-Volta, que se consolidou como um forte mecanismo de fidelização. Essa funcionalidade incentiva compras recorrentes, devolvendo ao usuário uma porcentagem do valor gasto para ser utilizado na próxima transação. Os resultados seguem positivos, com aumento na frequência de compras e crescimento da receita por usuário, sem impacto significativo no nível de incentivos comerciais. Outra iniciativa importante que já mencionamos foi a implementação do Preço Esperto, uma ferramenta inteligente voltada para os vendedores, que sugere automaticamente a melhor faixa de preço para os produtos listados, com base na nossa base de dados de vendas. Esse recurso tem apresentado forte adesão e melhora significativa na liquidez dos itens disponíveis, ajudando a acelerar o giro do inventário na plataforma. No Elo 7, seguimos refinando a experiência do usuário. No trimestre, implementamos uma nova política comercial com ajustes no comissionamento e condições comerciais mais vantajosas, como frete e parcelamentos mais acessíveis. Essas mudanças tiveram impacto direto na conversão de vendas, tornando a plataforma ainda mais competitiva e atrativa para os compradores. Todas essas iniciativas reforçam nosso compromisso em inovar continuamente, garantindo um ambiente cada vez mais eficiente e dinâmico para nossos usuários. Estamos confiantes de que esses avanços seguirão impulsionando o engajamento, a recorrência e o crescimento das nossas plataformas ao longo de 2025. Agora, passo a palavra para o Joel, que vai comentar sobre o andamento das operações no canal offline. Obrigado, Yuri, e bom dia a todos. O quarto trimestre foi um marco para a nossa estratégia no canal offline. Depois de um período de testes bem-sucedidos com as nossas 3 lojas piloto, demos um passo importante na expansão do Enjoei no varejo físico. Inauguramos nossa primeira franquia localizada na unidade Marista, em Goiânia, que iniciou suas operações em fevereiro de 2025. Essa inauguração representa um avanço estratégico fundamental para a companhia. As lojas piloto foram essenciais para refinarmos nosso modelo de operação e entendermos a dinâmica do varejo físico. Agora, com a franquia em funcionamento, validamos a escalabilidade do nosso modelo e seguimos confiantes na expansão dessa nova frente de negócios. O modelo de franquias conta com um forte diferencial competitivo, apoiado na inteligência de dados da nossa plataforma. Cada unidade tem acesso a sistemas proprietários que facilitam a escolha do ponto comercial, a precificação do inventário e a gestão de vendas, oferecendo aos franqueados um suporte tecnológico robusto. Além disso, o poder da nossa marca no ambiente digital cria um fluxo natural de clientes para o canal físico, potencializando as oportunidades de venda. Esse desempenho nos dá confiança para acelerar o plano de expansão e fortalecer ainda mais a presença do Enjoei no canal offline. Seguimos focados em construir um ecossistema integrado que combine o melhor do digital com uma experiência diferenciada no offline. Agradeço a toda a equipe dedicada ao canal offline, que tem sido peça-chave nesse momento de crescimento. Agora passo a palavra para o Thier, com os comentários finais. Muito obrigado, Joel. Encerramos 2024 com avanços significativos em um modelo de negócio ainda mais sólido. Nossa estratégia está bem definida e seguimos focados em crescimento, eficiência operacional e inovação. Mais do que os números, os resultados desse trimestre refletem o avanço de nossa estratégia, focada na eficiência operacional, na inovação e na experiência do usuário. Continuamos aprimorando nossas plataformas, investindo em tecnologia e fortalecendo nossa presença, tanto no digital quanto no canal físico, com a expansão das lojas Enjoei. À medida que entramos em 2025, seguimos confiantes na evolução do nosso negócio.
Estamos comprometidos em acelerar a expansão da nossa rede, fortalecer a nossa presença no mercado online e continuar aprimorando a experiência dos nossos usuários. Acreditamos que a solidez do nosso modelo de negócio, aliado à execução estratégica, nos permitirá entregar resultados ainda mais robustos e sustentáveis. Gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, parceiros e investidores pela confiança nessa jornada. Muito obrigado a todos. Agora, abrimos para a sessão de perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite seu nome e companhia no campo de Q&A ou clique em levantar a mão. A nossa primeira pergunta vem da senhora Larissa Summer, da XP. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada aqui por pegar nossas perguntas. Primeiramente, parabéns aí pelos resultados do trimestre do ano. A nossa pergunta aqui sobre essa abertura da primeira franquia em Goiânia, né? Bem legal aí que a gente chegou nesse marco. Então, queria ver se vocês conseguiam compartilhar um pouco mais sobre como foi essa experiência, os primeiros aprendizados aí, as primeiras conclusões que vocês tiveram aí com essa abertura. E também comentar um pouquinho sobre como que está o pipeline ali para novas aberturas de franquias, né? Aceitação dos franqueados, tudo mais. E o que a gente pode esperar aí de tamanho para essa operação, né? Olhando tanto para 2025 como mais para frente. E aí, uma última aqui ainda nesse tema, se a gente ainda pode esperar mais aberturas de lojas próprias, como que está aí a cabeça nesse sentido. Obrigada. Bom dia, Larissa. O Joel que está falando aqui. Falar um pouquinho da experiência realmente ali da loja de Goiânia. Para a gente é um marco, é a primeira loja franqueado. A experiência está sendo super positiva. E aí eu acredito que foi graças às 3 lojas que a gente montou próprias do Enjoei, que a gente aprendeu bastante com todo esse processo. E o que a gente conseguiu ver na implementação, que ela está sendo uma implementação muito bem sucedida e tranquila, né? A gente está muito alinhado com esse novo franqueado e os processos estão acontecendo até os resultados dos primeiros processos, que inicialmente foi inauguração para compra de produtos, está vindo muito acima da nossa expectativa. Então, isso tem animado bastante o franqueado para a inauguração de venda de produtos para consumidores indo comprando produtos na loja a partir do dia 10 de abril. Então, a gente está falando aí em 20 dias, essa loja está sendo inaugurada em Goiânia para compra de produtos. Em relação às novas franquias, a gente tem aqui um plano para esse ano de vender 30 franquias, né? A gente já tem algumas já vendidas, a gente já tem mais 4 vendidas além de Goiânia, que a gente está fazendo já os planos de implantação. E sobre novas lojas em Juei, a gente pretende só ficar com essas 3 mesmo, para trabalhar os testes e inovação nessas lojas, para depois que a gente consiga replicar isso nos novos franqueados. Super claro. Obrigada, pessoal, e parabéns aí de novo pelos resultados. Nossa próxima pergunta vem da senhora Victoria Antonello, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Me escutam? Perfeitamente. Perfeito, obrigada. Aqui do nosso lado a gente tem 3 perguntas. A primeira seria em relação ao nível de margem. Que nível de margem que a gente pode esperar do business como um todo para esse ano de 2025? A próxima também é uma questão de outlook para 2025 em relação à linha de margem. A gente viu uma redução significativa da linha agora no quarto tri, e a gente deve considerar esse novo patamar como uma realidade, projetando para frente. E, por fim, a gente queria saber mais sobre o Elo 7. A gente viu o GMV com pouca expansão versus o trimestre passado. Então, quais são as perspectivas do crescimento desse business do Elo 7? Obrigada, pessoal. Vitória, muito obrigado pela pergunta. Respondendo sobre margem, eu acho que a margem que a gente colocou aqui no último trimestre, ele está no nível que a gente considera assim, um nível mais no seu platô, né, sem grandes expansões e sem grande retração, né? A variação vai ocorrer muito sobre o mix. Então, é um nível que a gente considera estável, né? Então, assim, um pouco do que a gente pode ver é uma margem nessa casa aí dos 56% a 57%, nessa variação, não mais de um ponto percentual, tá bom? Então, a gente não vê como uma redução, a gente vê como uma mudança de mix. Sobre o Business Elo 7,
né? O que a gente está fazendo com ele, né? Agora, nesse instante, um pouco do reflexo do que foi no último trimestre. A gente fez uma série de revisões na política comercial da Lucete para simplificar. Para se ter uma ideia, tinha mais ou menos uns 5 planos comerciais para o vendedor. A gente juntou apenas em um, né? A gente fez isso para que a gente pudesse, também no Lucete, ter a mesma estratégia de crescimento do Enjoei, onde a gente usa de maneira inteligente os subsídios e incentivos de frete para aumentar a conversão, né, e que aumente também a eficiência do seu marketing. Então, a gente já vinha fazendo alguns testes no trimestre passado para implementá-los agora no primeiro trimestre de 2025. O que foi feito, né? Então, a gente está naquela questão estrutural da conversão do Elo 7, tirar barreiras, né? A gente entendia que o frete era uma barreira, e a gente fez uma série de ajustes na política comercial para devolver isso para o cliente final, e isso também fazer com que a conversão do marketing fique mais eficiente e a gente consiga construir um novo mecanismo de crescimento. A gente implementou isso logo no início desse ano e já vinha começando a fazer teste no ano passado, o que mudou um pouco o mix e acaba refletindo um pouco na questão da margem pelo Elo 7 ter uma margem superior. Eu vou pegar essa pergunta, também vou trazer uma luz um pouco do que pode se esperar nessa transição de política comercial que a gente fez de uma maneira muito pensada e estruturada, né? A gente implementou no primeiro trimestre desse ano, né, de maneira corrente, já começou a operar. Claro que quando a gente coloca uma política comercial, tem um período de ajuste, de adaptação de preço, adaptação de conversão esperado, né? Isso já ocorreu e a gente já vê aqui na ponta desse final de trimestre uma combinação daquilo que a gente queria, né? Uma margem saudável e estável para o 7 e uma política que promove um crescimento através da conversão e do maior dinamismo e eficiência do seu marketing. Isso já está ocorrendo, né? E a gente já está começando a capturar esses resultados aqui nesse trimestre agora de 2025. Então, essa é a trajetória para o 7. Então, o que a gente pode esperar é que ele volte a ter sua trajetória de crescimento, né, a partir aqui do segundo trimestre, após essa consolidação dessa estratégia, e é isso que a gente pode ver para o Elo 7. Então, a gente está trabalhando isso, está bastante confiante, principalmente animado aqui com esses ajustes que a gente fez agora recentemente. Então, a gente acha que ele vai voltar a ter uma participação mais relevante no Enjoei, né? E o Enjoei vem crescendo, né? A margem foi afetada um pouco, afetada pelo crescimento da categoria infoeletro e do mix de categoria dentro do Enjoei. O Enjoei está crescendo de maneira exponencial, ele cresceu com o seu mix um pouco mais ajustado, o que fez com que a margem ela não acompanhasse tanto o crescimento do GMV, mas também fez parte aqui da estratégia para crescimento contínuo da companhia. Perfeito, muito obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou enviar sua pergunta clicando no campo do Q&A. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Thier Lima para que faça as considerações finais da companhia. Muito obrigado pessoal. Eu vou fazer uma consideração final aqui que reflete um pouco da visão que a gente tem aqui para 2025 em conexão com o resultado que a gente teve aqui apresentado no quarto trimestre de 2024. O quarto trimestre de 2024 foi um trimestre de crescimento e a gente consolidou um ano com toda a estratégia trazendo esse crescimento e a manutenção do nosso caixa. É importante ressaltar que nesse caixa, quando a gente olha nesse último trimestre, os eventos sazonais, digamos assim, né, de 13º, mais um earn-out que a gente fez específico para uma companhia, que foi o Lá Vem Bebê, onde a gente pagou 4 milhões de reais, que foi um movimento one-off, mais a sazonalidade de receita para o quarto trimestre, foi um trimestre positivo, desconsiderando esses efeitos extremamente pontuais do ponto de vista de caixa, o que nos dá confiança que o nosso caixa vai ficar cada vez mais robusto e positivo para o ano seguinte, né, que é o ano agora de 2025. Nesse ano de 2025, a gente já começou o ano implementando coisas super importantes para o nosso negócio. Fizemos o ajuste da política comercial da Elo 7, como mencionamos. Fizemos uma série de ajustes também comerciais no Enjoei para aumentar a receita e a margem da companhia.
Estamos trabalhando para continuar diluindo o nosso G&A ao longo do ano e a nossa eficiência de marketing. A combinação dessas três coisas a gente vai começar a ver, não só no primeiro trimestre de 2025, mas ao longo do ano, para a construção de uma empresa que cresce, gera caixa e gera receita e gera a criação de um mercado cada vez mais promissor e sólido, que é o que a gente tem feito hoje em dia. Projetos adicionais como meio de pagamento e de logística continuam no nosso pipeline e também trazem confiança para o resultado que a gente pretende atingir para o ano, não só trazendo mais EBITDA para a companhia, mas agora para a linha de baixo, em termos de lucratividade e geração de caixa, e essa é a mensagem que a gente traz para o ano. As linhas de baixo agora vão ser as linhas que a gente vai trabalhar. Muito obrigado a todos e nos vemos em breve. A conferência do Enjoei está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um ótimo dia.